continuando o nosso assunto, né? A gente começou a falar sobre a primeira aula, sobre energia, né? Sobre a transformação de energia, falamos um pouco sobre as unidades, as grandezas, unidades importantes aí na geração de energia elétrica. E continuando o assunto, vamos lá, vamos na sequência agora, falando sobre, só retomando sobre as fontes de energia. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui que está muito pequeno, né? Então, olha só. Na verdade, a gente precisa ter uma visão integrada da energia, né, no sistema solar como um todo. Tá? Então, a gente tem, na verdade, alguns blocos aí de transformações de energia. Né? Que o primeiro olhando sempre a origem da energia, né, no caso aqui no sistema solar. Então, a gente tem a transformação de trabalho gerado por energia mecânica, né, por meio das turbinas hidráulicas, acionamento de queda d'água, marés e cataventos. Então, é a transformação mecânica aí das energias cinéticas. Tá? Tem as transformações diretas da energia solar, por meio de placas solares, células fotovoltaicas e coisas desse tipo. Né? Também tem as máquinas térmicas, diretamente da energia solar. Tem a transformação de trabalho resultante da aplicação de calor gerado pelo sol, né, que são as máquinas térmicas, a geração de combustível, tá, através de combustível, de energia química, da fissão nuclear, tá, e também através do uso de máquinas térmicas. Tem um erro de digitação aí. Também tem as transformações de trabalho resultantes das reações químicas através de células a combustível. Então, na verdade, são essas transformações que tem. A gente tem um esquema bem legal sobre as transformações, eu até ampliei ele aqui. Tá? Então, dá pra gente meio que entender aqui como é que funciona essas transformações. Né? Então, lá da energia liberada pelo Sol, a gente tem, primeiro, a radiação chega, né, à Terra através de luz, tá? Então, energia solar, e ela pode ser transformada aqui em energia elétrica através de células fotovoltaicas e aí gerar trabalho. Tá? Bom, o Sol também tem a sua gravitação, né? A gravidade do Sol, da Lua, faz gerar as energias hídricas, né? Que tem influência aí nas quedas d'água, nas marés e também na massa de ar que circula pela atmosfera, né? Fazendo com que tenha movimento de energia cinética através das massas de ar e com isso gera energia mecânica, e energia mecânica produz trabalho. Tá? Então tem toda essa parte gravitacional também vindo do Sol. Tá? Também tem a energia solar, também faz aí, através da fotossíntese, né? Gera biomassa, e aí nós temos aí os combustíveis fósseis, os elementos leves, né? Que são estocáveis, e os elementos fósseis no caso, por exemplo, petróleo e tudo mais, tá? E tudo isso aí vai gerar, também gera calor, e esse calor, por sua vez, gera trabalho, tá? Também temos aí o calor liberado pelo Sol, também tem influência no movimento das massas das massas de água, tá? Gerando aí deslocamento, energia cinética, e pode ser aproveitado também esse calor para gerar trabalho. Tá? Então, a gente repara, e depois tem também a energia nuclear, tá? Pela fissão nuclear, tá? Que também gera calor e, consequentemente, gera trabalho. Então, na verdade, a gente vê que as fontes de energias primárias estão todas interligadas, né, no sistema solar, e todas são todas dependentes aí do Sol, tá? De forma direta ou indireta, essa energia veio proveniente da nossa estrela, da nossa galáxia aqui, que é o Sol, tá? Muito bem. Agora, vamos lá. Olhando agora mais para o
pro nosso contexto, né, contexto brasileiro, né, a gente tem a evolução, né, da utilização das fontes de energia para geração de energia elétrica, que teve aí um grande salto nos anos 90, tá? Por quê? Porque nos anos 90 houve aí a abertura à competição, a competição de mercado, né? Mais empresas puderam participar, outras empresas puderam participar, além das empresas estatais, da competição de venda de energia e produção de energia. Também teve a entrada dos capitais privados, tá? Empresas privadas puderam participar e podem participar agora da produção, né, da produção, da transmissão, né, da energia elétrica, tá? O Estado voltou a ter um papel regulador e fiscalizador, não mais um papel que nem tinha no governo na época da ditadura militar. O Estado era o grande provedor aí da geração de energia elétrica, transmissão, todos os projetos, tudo advinha do Estado. E agora ele volta a ter um papel mais regulador e fiscalizador, que é o mais interessante para o setor. Tá? E também grandes mudanças na legislação ambiental, principalmente no uso das águas. Tá? Houve uma mudança muito grande aí do conceito aí do uso dos recursos naturais, em especial o uso das águas. Tá? Bom, e toda essa mudança acaba ficando em concordância com o que está acontecendo no mundo. Né? No mundo nós temos aí 3 grandes blocos, tá, de geração de energia elétrica, e que é o que está acontecendo no Brasil também. Tá? Nós temos a geração hidroelétrica, né, renovável, né, fonte de energia renovável. Temos a energia termoelétrica renovável e não renovável, depois a gente vai ver isso mais a fundo. Tá? Temos as tecnologias mais novas, né, as novas tecnologias, que são a geração eólica, células fotovoltaicas, geração através das marés, né, energia oceânica, e as células a combustíveis. Então, essas novas tecnologias agora entram para poder fazer parte aí da nossa matriz energética no Brasil. A gente vai ver aí que a participação da energia fotovoltaica está aumentando muito, a energia eólica também. A nossa matriz hidroelétrica deu uma pequena recuada, tá? Mas é muito importante ainda. A gente é um país que tem muito recurso hidráulico, tá? E a gente é fortemente dependente disso. E isso tem suas vantagens e tem suas desvantagens, e a gente vai discutir isso em cada momento. Tá ok? Bom, qualquer coisa vocês me chamam aí no chat, tá? Vamos lá. O suprimento de energia elétrica. Bom, de acordo com a organização atual do setor elétrico, a cadeia de suprimento de energia elétrica considera como aquela que cobre desde o processo, é considerada aquele setor que cobre desde da transformação primária da energia até a entrega lá para o consumidor. Tá? Então nós temos aí dividido isso aí em três blocos grandes, né? Que cada um deles tem a sua legislação, tem as suas características, tem as suas participações privadas do Estado, tem o seu sistema de regulação e tudo mais. Bom, então quais são esses 3 blocos? Nós temos aí a geração de energia, a transmissão e a distribuição. Tá? São três grandes blocos aí que a gente tem no país e no mundo, né? Então como é que funciona isso? Vamos começar aqui com a geração. O que é a geração de energia elétrica? A geração se preocupa com a transformação das energias primárias através de tecnologias das mais diversas possíveis. Então você tem, até a imagem está ilustrando aí, você pode pegar, a gente tem a transformação das energias cinéticas, por exemplo, tanto nas hidráulicas quanto nas eólicas, né? Tem, ali está ilustrado também a luz solar, né, entrando ali, que ela tem o seu papel aí nas transformações fotovoltaicas, né? Tem também na energia, a gente pode considerar também que a energia fóssil também, né, que nos combustíveis, tá? E então
a geração ela se preocupa em produzir, em transformar essa energia, né, disponível, energia primária, em energia elétrica. Bom, a escolha do tipo de transformação depende de vários fatores, né? A gente pode citar aí os fatores econômicos, fatores socioambientais, sustentabilidade. Então, por exemplo, se a gente pensar em políticas a nível do Estado, né, a preocupação fica maior, porque o nosso sistema é todo interligado. Então, quando se vai construir um grande gerador de energia elétrica, por exemplo, uma hidroelétrica, tem que levar em conta o custo da obra, quem vai financiar, como é que vai ser a participação, vai ser participação privada, vai ser participação do Estado, como que vai ser a venda dessa energia, né? Bom, tem que se preocupar também com as questões socioambientais, né? Bom, vai ter que deslocar gente, vai ter que desapropriar terra, né? Quais são os impactos para a região, né? Tem que fazer os estudos de impacto e tem que se preocupar, por conta da legislação, muito mais pela sustentabilidade. A sustentabilidade hoje é o grande é, é o grande ponto-chave aí para poder fazer os empreendimentos de geração de energia elétrica, né? Haja visto as discussões mais recentes nas usinas, por exemplo, lá no as usinas lá do norte, né? Todas elas que tiveram grandes discussões, né? Lá no Rio Xingu e tudo mais, grandes discussões ecológicas, até grandes entraves para terminar a obra, tá? Então, esse é o papel da geração: transformar a energia primária em energia elétrica, usando várias tecnologias, e cada tecnologia vai ser determinada pelos fatores econômicos, socioambientais e sustentabilidade. Muito bem. Depois nós temos aí a transmissão. Bom, a transmissão é a que faz o transporte dessa energia. Normalmente, os centros produtores de energia, as usinas geradoras de energia, né, dos mais variados tipos que se tem hoje, né, eles fazem essa transformação, mas eles estão longe dos grandes centros. Então você precisa pegar esses grandes pacotes de energia, esses grandes blocos de energia produzidos. Nós vamos entender já mais porque a gente chama isso aí de blocos de energia. E transportar isso através de longas distâncias usando torres, cabos, né, e estruturas de grande porte, tá? As linhas no Brasil pode chegar, vão aí desde quilômetros, né, até centenas de quilômetros, tá? Então são grandes distâncias que são transportadas. O transporte de energia elétrica pode ser feito em corrente contínua, em corrente alternada, né? Uma coisa que é bem típica, não importa qual tipo de corrente está sendo transportada, qual tipo de tensão, é que são sempre tensões elevadas, né? Então são sempre da ordem de 230 mil volts, 800 mil volts, né? 500 mil volts, são sempre tensões elevadas. Isso tem uma explicação, lógico, elétrica. Para isso é que quando você eleva a tensão, você diminui a corrente. A gente tem lá, né, relembrando um pouquinho as aulas introdutórias, né? Corrente, tensão e potência, né? A potência é o produto de corrente vezes tensão. Então, se você quer transportar a mesma potência, você pode, para o mesmo valor de potência, você pode então fazer o quê? Você pode aumentar o nível de tensão e com isso você diminui o nível de corrente. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que quando você diminui a corrente, você diminui a bitola dos condutores, né? Então os cabos podem ficar menores, né? E a gente sabe também que a potência dissipada nos condutores, que é chamado de efeito Joule, né? Ela é proporcional ao quadrado da corrente. Não sei se vocês lembram, potência é RI quadrado. Então, quando você aumenta a corrente, você não está aumentando de forma linear a potência dissipada ou as perdas. Você está aumentando de forma quadrática, né? Então, é muito interessante você diminuir a corrente no transporte da energia das fontes geradoras para as fontes consumidoras. Bom,
Já falando das fontes consumidoras, é lógico que aqui nesse transporte também envolve outros equipamentos, né? Além das torres e dos cabos. Também tem as subestações, subestações transformadoras, né? Então a energia normalmente é gerada lá na ordem de 13 mil volts, né? 10 mil volts, né? Na geração, e aí esse valor de tensão é aumentado, né? É transformado nos transformadores, nos grandes transformadores, elevada essa tensão aí para 230 mil volts, 500 mil volts, 800 mil volts, para poder fazer o transporte. E depois, quando no final das linhas de transmissões, você tem que ter estações abaixadoras, né, subestações abaixadoras, para voltar para os níveis normalmente de 69 mil, 13 mil volts, né, que são, ou 13 mil volts, que são os valores que estão aí na distribuição, tá? Quando a gente olha na rua, esses postes que tem na rua, aqueles 3 fios que estão mais na parte mais alta na rua, eles são de 13 mil volts, tá? E depois passa para os transformadores de distribuição e transforma isso para os níveis que entram nas nossas casas, entram na indústria, que é 220 volts e 127 volts normalmente. Muito bem, e depois já falando da distribuição, tá? Até tem aqui o exemplo aqui de alguns equipamentos de distribuição, tá? Os sistemas de distribuição são aqueles que levam a energia já a varejo, né? Que entrega lá para o consumidor final, que são, no caso, as residências, as indústrias, o comércio, e tudo isso urbano ou rural. Tá? Então, na distribuição, normalmente você tem os postes, né? Então você tem, eu estou até mostrando aqui, ó, os 3 fios lá de cima, normalmente esses 3 fios transportam tensões na ordem de 13.800 volts, passam pelos transformadores de distribuição, e esses transformadores vão abaixar essa tensão aí para níveis aí 380 volts, 220 volts, 127 volts, que são os níveis de tensão que são usados, né? 380, 220 normalmente usado na indústria, e 220, 127 normalmente usado nas residências, tá? Ou então no meio rural. E também mas são 3 fios, né? É porque todo o nosso sistema é trifásico. A gente não transporta só num condutor fase e um condutor terra, né? Ou como se tinha em corrente contínua, né? Em positivo e negativo. A gente transporta isso em 3 fases, tá? Essas 3 fases mais o terra formam um sistema trifásico que tanto na parte primária aqui da rede, que é de alta tensão de 13 mil volts, quanto na parte secundária, que são normalmente esses 4 fios mais um, que é os 3 fios das 3 fases mais um, que é o neutro, tá? Que formam a distribuição. Tá? Muito bem. Então toda essa parte de transformação da energia, a parte de transporte e agora a parte de distribuição, né, que forma o nosso sistema de energia no país ou no mundo, qualquer lugar é assim. Bom, agora vamos lá, vamos para os conceitos que são importantes no sistema elétrico, tá? Então o primeiro conceito é o que é chamado de carga do sistema elétrico, tá? Então a carga do sistema elétrico, também denominado de demanda, tá? É muito comum, a gente ouve muito no noticiário, demanda de energia elétrica, né? Na verdade é a carga do sistema elétrico, tá? É a potência consumida no final da cadeia, quer dizer, o quanto os consumidores, tanto industriais, comerciais, residenciais, todos os consumidores, eles estão demandando de energia, e isso é colocado ao longo do tempo, tá? Normalmente dentro de 24 horas. A nossa demanda de energia, ela varia ao longo do dia. Então a gente tem horários que são muito, que tem uma demanda de energia muito pequena, e tem horários que a demanda é muito alta, né? Normalmente no final da tarde, tá? Depois das 3 da tarde a demanda já começa a ficar alta, tá? E então é que é a hora que todo mundo está usando a energia, tá? Então existe uma demanda muito forte. Então a gente tem que adequar a nossa geração para essa demanda, tá? Então é importante a gente notar então e discutir o que é a carga do sistema elétrico. Então a carga nada mais é que
a demanda, né? Demanda do sistema elétrico. Então, para poder entender isso, a gente vai usar o que a gente chama de curvas de carga. Tá? E que são as curvas de carga? Então, eu coloquei aqui, ó, a curva de carga. Né? A demanda de energia elétrica, ou carga, se comporta de forma variável ao longo do tempo, além de suas diversas durações ao longo do dia serem diferentes, tá? Durante o período. Então você tem, durante 24 horas, você tem essa demanda sendo variável, então ela tem picos que duram uma certa quantidade de horas, tá? E toda essa variação também pode ser, além de ser diária, ela pode ser semanal e sazonal, né? Existem épocas do ano a gente tem maior gasto de energia, né? E existem épocas do ano onde o gasto é menor. De semana para semana, existem semanas no mês que a gente gasta mais mais energia elétrica, semana que a gente gasta menos. E dentro do dia, a gente tem toda essa variação da carga dentro das 24 horas. Então a gente tem aí uma demanda. Normalmente a gente tem eu coloquei aqui, tá meio torto os gráficos aqui, mas beleza. A gente tem uma demanda média, tá? E uma demanda máxima, que é os picos de energia aí, dentro das 24 horas. Bom, essa característica associada à necessidade da energia elétrica está presente e garantida no mesmo instante de uso, né? Não dá para a gente poder... A energia elétrica de corrente alternada, ela é produzida e consumida, né? A gente não armazena energia elétrica, né? Então o gerador está produzindo energia, tá injetando isso na rede e o consumidor está consumindo do outro lado, né? Então é de maneira instantânea. Então, como não tem armazenamento da energia elétrica, então é fundamental que se faça uma alocação adequada, né? Da onde está se gerando a energia e em qual lugar está se gerando energia e aonde está se consumindo. Então essas características associadas à necessidade da energia elétrica estar presente e garantida no mesmo instante do seu uso faz com que seja fundamental a importância da alocação adequada no tempo, no espaço dos diversos sistemas de geração. Tá? Então, não importa se a geração é eólica, se a geração é hidráulica, todo mundo tem que participar do sistema elétrico com um papel bem definido, porque a nossa curva de carga ela tem um comportamento dinâmico dentro das 24 horas. Né? Então, cada gerador tem que tá com um papel bem definido para ele poder atender essa curva de carga. Tá? Bom, então as curvas de carga são curvas que têm num eixo horizontal as horas do dia, por exemplo, e no eixo vertical a potência despachada, né? Despacho de energia ou a potência que foi despachada e consumida. Tá? Então você tem aí dessa curva típica, você pode tirar a sua demanda média, né? A média de energia consumida, né? E também pode tirar os valores máximos. Tá? Um outro gráfico interessante também é aquele que mostra a porcentagem de horas do dia aonde se tem a demanda de energia. Tá? Então, por exemplo, em valores, a máxima demanda acontece quantos por cento do dia? Repare que nessa curva aqui, dá para mostrar que a gente tem um pico, ele fica durante muito pouco tempo, tá? Uma porcentagem muito pequena de horas do dia. Tá? Já o valor da média está na maior parte, tá? Maior parte da porcentagem de horas do dia, tá? A gente tem aí a demanda média. Tá? Então isso é interessante, você dimensionar a produção para que atenda, né, essa demanda média, tá? E você também dimensionar geradores que vão atender o pico. Tá? Bom, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais a fundo logo mais. Legal. Então, daí já pode ser definido o que a gente chama de fator de carga. O que é o fator de carga? O fator de carga para uma determinada carga é a relação aí entre a demanda média e a demanda de pico. Tá?
Então é o ponto com a relação entre a demanda média e a demanda máxima. Então é chamado de fator de carga. Então, da curva de carga, você tem aí a demanda de pico, tá? A demanda de pico. E você também tem a demanda média, tá? A demanda média. A relação da demanda média com a demanda de pico vai dar o fator de carga. Bom, é interessante notar que o fator de carga, se ele for alto, o que significa dizer? Se o fator de carga for muito alto, significa que os picos têm pouca influência na demanda global diária, tá? Isso é interessante, né? Então, quando você tem um valor de fator de carga alto, significa que tem poucas horas do dia onde você tem picos de energia. Já o fator de carga baixo mostra que você tem aí grandes picos de consumo ao longo do dia, tá? Então, como ele está no denominador, tá? Se a demanda de pico for muito alta, então o nosso fator de carga vai ser pequeno, tá? Então esse fator de carga é importante para poder mostrar justamente o comportamento da demanda, tá? Ele que dá essa sensibilidade aí do comportamento da demanda, tá? Aqui nesse gráfico já é importante notar aqui alguns outros detalhes, né? Que além da demanda média, né? Demanda média, a gente tem a demanda de pico, tá? A gente tem também a linha aqui em cima, que é da potência instalada. É lógico que a demanda de pico tem que estar abaixo da potência instalada, senão ele não tem condições de suprir, né? Então, você tem lá um gerador de 1 megawatt, né? Ele não pode fornecer mais que isso, né? Então, tem aqui a linha de potência instalado. Repare que, já falando nas ordens de grandeza, reparem que a potência aqui é dada em quilowatts, tá? Ou em quilowatts ou em megawatts, tá? E vocês lembram que a gente discutiu isso na última aula? Quando a gente usa a unidade watts, a gente está falando de potência ativa, tá? Então a gente viu na última aula que a gente tem 3 tipos de potência em corrente alternada. A gente tem potência ativa, potência reativa e potência aparente, tá? A potência ativa é aquela que é transformada em trabalho. A potência ativa é a que é armazenada na forma de campos magnéticos e campos elétricos. Tá? E a potência aparente é, na verdade, a soma vetorial da potência ativa e da potência reativa. Tá? Então, dei uma olhada novamente lá para poder entender essa parte. Tá? Muito bem. Continuando, outra curva importante, tá? Então a gente estava falando aqui até agora da curva de demanda, né? Curva de demanda, quanto o consumidor tá demandando de energia, tá? A curva de carga, era a curva de carga, né? E a gente falou do fator de carga. Agora vamos falar da curva de produção. Então reparem que a curva de produção já é mais serrilhada, né? Já é mais discretizada. Isso por quê? Como é que funciona isso? Bom, a curva de produção, o despacho de energia, o despacho da geração, é a potência gerada ao longo do tempo, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, tá? Ao longo do ano. Então, normalmente ao longo do dia, tá? É a potência gerada ao longo do tempo e apresenta uma produção média e uma produção de ponta, limitada à capacidade instalada, né? do sistema gerador ou da usina. Então você tem aí a potência média. Então no eixo vertical a gente tem a potência, e no eixo horizontal o tempo. Você tem uma potência média, tá? E você tem uma potência de pico, tá? E essa potência de pico tem que estar abaixo da linha da potência instalada, tá? E isso é variável ao longo do dia, tá? Então o operador do sistema elétrico ele vai acionar cada unidade geradora ou cada usina hidrelétrica ou cada estação eólica e tudo mais, fotovoltaica, ele vai demandar um certo despacho de energia, né? Bom, você tem que injetar agora tantos quilowatts, tá? Dentro daquele horário, isso tudo para poder coordenar e para fazer com que essa curva case com a curva de consumo, tá? Bom,
E aí a gente tem aí agora o fator de capacidade, tá? A gente falou do fator de carga, agora a gente vai falar do fator de capacidade. O que é o fator de capacidade? O fator de capacidade de uma usina ou de um sistema de geração está relacionado com as características de produção para atendimento da curva de carga do sistema. Tá? Esse fator, tal como o da carga, é definido com a relação entre a produção média e a produção de ponta. Então, o fator de carga vai ser a produção média dividido pela produção de pico. Aqui, novamente, o fatores altos significa que você tem produções de pico muito elevado, tá? Então ele está atendendo a ponta do sistema, né? A ponta da demanda, tá? E fatores de capacidade pequenos significa que você está mais na base da produção, né? Então quando você tem fatores de capacidade de valores alto, valores altos, significa que esse sistema de geração está participando aí da energia de base, né? Energia sólida, né? Tá injetando, é ele que aguenta o bloco maior de energia durante o dia. E quando você tem fatores de capacidade muito pequenos, significa que essa unidade geradora está suprindo aqueles picos de energia ao longo do dia. Tá? Então o fator de capacidade também tem essa característica de mostrar aonde que está alocado, qual que é o papel da unidade geradora dentro do sistema de produção de energia. Então a gente tem aí o fator capacidade. O ideal seria que tanto a curva de carga quanto a curva de demanda de energia, a curva de demanda, né, que é a curva de carga, quanto o despacho fossem casados, né? Fosse bem casadinhos, assim, igualzinho. Só que não dá para acontecer isso, por quê? Porque a gente tem, além das perdas no sistema, a gente tem a questão da confiabilidade, né? Não dá para deixar as duas casadinhas, tá? Porque tem as perdas e tem a confiabilidade. Você tem que ter lá essa margem para poder trabalhar com isso. Mas de forma geral, as unidades geradoras elas participam de 3 blocos, tá? Que é na verdade a base, a intermediária e a ponta, representada aqui no gráfico, né? Da potência, do tempo versus potência. Então você tem a base, então você tem um fator de capacidade da ordem de 75 a 100%, tá? Então quando o fator de capacidade é bem alto, tá? Você tem as semibases ou as intermediárias, que é de 30 a 75%, tá? E você tem aí as de ponta, né? Que tem um fator de capacidade baixo, que vai de 13 aí a 30%. Tá? Aqui. Então, por exemplo, vamos supor, um exemplo, eu não sei se está funcionando assim, mas, por exemplo, a usina hidrelétrica aqui de Piraju, né? O operador pode determinar que ela trabalhe com um fator de capacidade, por exemplo, sei lá, de 30%. Então a gente já sabe que ela está participando dos horários de pico, né? Então ela vai ter a sua demanda mais estabelecida, né? Se a gente for olhar o despacho de energia, ela vai estar mais estabelecida nos horários de pico, né? E nos outros horários ela vai estar mais aliviada ou sem geração. Pode acontecer que ela esteja sem geração, tá? E outras usinas, por exemplo, sei lá, Itaipu, né, vai estar colocada na base, tá? E aí ela tem, por exemplo, o seu fator de capacidade aí de 75 a 100%, porque ela contribui aí com a produção em massa de energia e constante durante todo o dia, tá? Então tudo isso leva em consideração e a confiabilidade, né? Então, por exemplo, as usinas, muito possivelmente as usinas mais novas, que já estão bem testadas, tal, elas vão participar mais da base, porque são mais confiáveis. E as usinas que já não tem a confiabilidade, já diminuiu um pouquinho mais, eles colocam ela mais para produzir a demanda de ponta ou a intermediária. Legal. Bom, no Brasil, né, eu quero pedir para vocês entregarem isso como
como atividade do último módulo, no Brasil a gente tem a matriz de produção que se comporta dessa forma. Bom, essa matriz aqui é de dezembro, né? Dezembro de 2000, então é bem recente. Então a gente tem aqui 65,1% da nossa matriz é de energia hidráulica. Tá? Agora, reparem que a eólica subiu um pouco, chegou agora a 11,6%. Tá? Tá aumentando a participação da energia solar, tá? Que chegou aí a 1% da produção de energia da matriz brasileira. Tá? E a gente tem ainda a matriz térmica, né? A contribuição das fontes térmicas, que aí incluem gás com 11,5%, o carvão com 3,2%, o petróleo com 2,2%, a nuclear com 2,5%, a biomassa com 2,4%, onde entra aí as usinas de cana, né? Que produzem bastante energia elétrica através de biomassa, e outros aí, né? Outras fontes aí com 0,5%. Tá? Então esse aqui é a nossa matriz. A gente está aí muito bem aí de energia renovável, né? 65,1% hidráulica, a eólica e a solar. Tá? Então a gente tem aí mais de 75, 76, 77% aí na nossa matriz é renovável. Tá? Um outro dado interessante da matriz de produção de energia elétrica no sistema interligado nacional. Todo o nosso sistema é interligado, tá? Então, através das transmissões, né? Das linhas de transmissões. Então, por mais que você tenha fontes primárias de geração, de transformação de energia em energia elétrica das mais variadas possíveis, você tem aí depois dessa geração de energia elétrica interligada. Tá? Então, do sistema interligado, a gente tem aí, só para poder tratar aí os números, né? A gente tinha lá em dezembro de 2019 uma produção hidráulica de 33 gigawatt-hora. Então isso é energia, né? Quando a gente fala watt-hora é energia. Quando a gente fala só watt é potência. Tá? Então quando a gente está falando de produção de usina hidrelétrica, despacho de potência, tá? Em watts. Agora quando a gente está falando de energia consumida, energia produzida, aí a unidade é watt-hora, tá? Então lembrando aí das unidades, é importante. Tá? Então, em dezembro de 2019, as nossas produtoras hidráulicas colocaram no sistema 33.517 gigawatt-hora. Tá? Já em 2020, novembro de 2020, esse número caiu para 28 mil. Tá? E em dezembro de 2020 aumentou um pouquinho, então uma variaçãozinha aí, foi para 33. Então, a gente tem uma evolução mensal aí, né, de novembro a dezembro de 2020, de 12%, quer dizer, um aumento de 12%. Tá? Na comparação com dezembro do ano anterior, a gente tem uma retração aí de 3,4%. Tá? Então, só para a gente poder entender que aqui tem influência direta da pandemia, né? Então houve uma retração aí. A gente pode ver isso depois em outros gráficos que mostram o comportamento das cargas, né, nessa época de pandemia, tá? Depois a gente pode ver também a nossa segunda fonte aí térmica, né, no caso que contempla aí gás, carvão, petróleo, nuclear e outros, até biomassa, né? No resumo aqui em cima, né, houve um aumento, né, se a gente olhar de dezembro de 2019 novembro de 2020, houve um aumento aí na produção dessas fontes, tá? De forma anual, houve um aumento global aí, então a participação das térmicas aí aumentou 20,8%. Aí é importante interpretar esses números, né? Por que aumentou a participação das térmicas? Alguém tem uma ideia por que isso aconteceu?
Será que vocês estão me ouvindo ainda? Alguém tem uma ideia por que isso aconteceu? Alguém consegue me responder isso? Então, vamos lá, salva essa turma aí, pelo amor de Deus. Vai lá, Lígia. Sim. O que é sim, Jéssica? Não sei. Ah, boa. Alguém tem ideia? Eu tenho uma ideia, mas não sei o que é. Por que a participação das térmicas aumentaram? E aumentaram bem, você viu, né? Cada preço realmente a participação delas influencia no preço, mas influencia pra gente de maneira negativa, né? Pra gente ficar mais caro. Se o sistema é interligado, a energia que você está consumindo na sua casa, por exemplo, ou na indústria, a gente não sabe de onde está vindo, de certa forma. Né? Se está vindo de uma termoelétrica, se está vindo de uma hidroelétrica. Tá? Mas só que a gente sabe que o preço mudou. Né? O preço está mais caro ou mais barato. Na realidade, a gente está passando por um esvaziamento, né, um esvaziamento já de ano para ano aí dos reservatórios, né? Então, quando a gente chega em níveis críticos de energia, de produção de energia hidroelétrica, a gente começa a acionar as nossas termoelétricas, tá? E o preço do quilowatt-hora da termoelétrica é muito mais elevado do que da hidroelétrica, tá? Então, tudo isso a gente vai ver isso aí mais a fundo, né? Como é que funciona essa venda de energia e tudo mais, né? Como é que o governo regula tudo isso, mas esse aumento das térmicas aqui é causado justamente, repare que aqui é evolução anual, né? Porque é uma baixa dos reservatórios, tá? Depois é legal que a gente tem aí, ó, como a gente tem uma diminuição dos reservatórios hidráulicos, né? E como a térmica é mais cara, aí isso estimula a produção de fontes alternativas, né? Que agora começa a ter participação bem maior, né? Que são a eólica, principalmente no norte e nordeste do país, onde a gente tem lá maior disponibilidade de deslocamentos de massas de ar para a produção de energia elétrica, e também a solar. A solar tem um papel muito grande, mas a solar, a gente pode até ver nesse outro não, aqui não contemplou a solar, né? Faltou aqui a fonte aqui. Se a gente for olhar as fontes desconectadas, né? Isoladas ou independentes, a solar é muito maior, tá? Então hoje tem muita produção distribuída de energia solar. Hoje ficou relativamente barato hoje você colocar aí um sistema fotovoltaico em cima da sua casa, em cima da sua indústria, em cima da indústria, em cima de um comércio e tal, para poder gerar a sua própria energia e com isso diminuir o consumo, a dependência da rede. Bom, tem um outro dado aqui que são os sistemas isolados, tá? Então, a gente tem, por exemplo, geração hidráulica isolada. Tá? A gente tem pequenas usinas hidrelétricas, depois a gente vai ver as características das usinas hidrelétricas, tá? Pequenas usinas hidrelétricas que produzem energia, tá? De maneira isolada, que não estão conectadas ao sistema. Então, a gente olha aí que, por exemplo, de novembro para dezembro, teve aí né, em relação ao ano anterior, aumentou 1 gigawatt-hora, tá? E isso permaneceu aí de novembro para dezembro. Então, não tem evolução de ano para ano, mas de um mês para outro, em 2020, aumentou 4,3%. Esse aumento aqui, às vezes, também pode ser alguma usina hidrelétrica que está em fase de teste. Tá? Não necessariamente... Ela está isolada porque ela não está conectada ao sistema elétrico, né, nacional, mas ela está começando a produzir energia elétrica. Tá? A gente tem aqui o gás, então a gente tem as fontes térmicas, né, gás, petróleo e biomassa, né, por exemplo, principalmente o gás,
tem uma evolução, um aumento aí nas fontes isoladas de 30%. Tá? A biomassa diminuiu aí em 18% de um ano para o outro. Tá? Também aí pode ter aí o fator pandemia. Legal. Pessoal, então a gente chegou até aqui, tá? Dei uma lida de novo nos slides e ver se tem alguma dúvida, tá? Bom, lá no Moodle eu deixei também, né, para além no módulo 2, a gente tem uma atividade, tá? Então eu coloquei uma atividade, tá? A crise hídrica e a geração de energia elétrica. Na verdade isso aqui é um artigo de 2015, tá? Eu deixei aqui, tá aqui o link. Tá aqui o link, tá? Da crise hídrica, desse artigo, tá? Então é só clicar e ler o artigo. Então o que diz o artigo? Bom, foram considerados dados relativos à evolução do volume útil dos principais reservatórios de usinas hidrelétricas localizados no sudeste do país. Então tem uma discussão do que é volume útil, né? Então o volume útil, na verdade, nas barragens, por exemplo, você tem a partir da tomada de água, né? A água que efetivamente vai para a adutora lá para o conduto forçado para virar a turbina, tá? Até o valor máximo, tá? Você tem o que chama de volume útil, tá? Então às vezes a gente tem notícias para lembrar que o volume útil está próximo de 0%, mas não significa que não tem água na represa, né? Existe água na represa porque a gente tem ela depois da tomada de água, a gente tem ainda o volume morto, tá abaixo da tomada de água. Então existe água ainda, né? A usina hidrelétrica pode continuar funcionando mesmo com 0% de volume útil, porque o nível do volume útil está acima ainda da tomada de água. É lógico que vai ficando situações mais críticas e tal, e o preço da energia vai aumentando conforme o volume útil vai diminuindo, tá? Só que na lei da utilização das águas, agora as barragens não tem só uma função de geração de energia elétrica, né? Ela tem também num papel, principalmente a gente pega, por exemplo, como exemplo a represa de Jurumirim, ela tem um papel hoje fundamental na agricultura, no turismo, né, das regiões, e assim é assim em todas as barragens, tá? Então esse artigo discute isso, tá? Uma situação que aconteceu lá perto de Jales, né, naquela outra, nos outros níveis lá para cima, lá perto da divisa na barragem de Três Irmãos, de Ilha Solteira, que é interessante. E interessante a gente contextualizar isso para a nossa região. Então eu pedi aí, para fazer um paralelo, tá, com a crise hídrica na região de Avaré, tá? Retratando aí os níveis da represa Jurumirim e a produção de energia elétrica nas suas usinas, tá? Que a gente tem aí a usina de Piraju, a usina de esqueci o nome da outra cidade mais para frente lá. Puxa, me fugiu o nome agora. Bom, a gente tem mais de uma usina interligada aqui depois da represa de Jurumirim, tá? Então, peguem para fazer esse paralelo, leiam o artigo para fazer esse paralelo, esse trabalho. Peguem as reportagens, né, as notícias veiculadas na mídia, tá? E procurem dados também. Existem os boletins dos níveis dos reservatórios, tá? No Ministério de Minas e Energia, que também é possível poder usar esses dados para poder fazer esse trabalho, tá? Então é para fazer um paralelo aí. Esse artigo é de 2015, né? A gente está em 2021, então faz um paralelo com a crise hídrica na região de Avaré, tá? Em especial na represa de Jurumirim e nas suas diversas usinas. Certo? Tá ok, pessoal? Entenderam até aí?
Tá tudo bem? Estão me ouvindo ainda?